Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma terça-feira. Se eu não me engano, a penúltima terça-feira de estudos desse ano. Provavelmente semana que vem terminaremos. Ok, muito boa noite a todos vocês. Pessoal chegando aí. Antes de iniciar, eu gostaria apenas de deixar uma coisa clarificada. Na minha página eu sempre coloco o link para o estudo, tá? Mas o link que eu coloco é fixo. Então, vocês não precisam esperar que eu coloque o link para entrarem no estudo. Caso não haja o estudo, eu aviso. Se eu não avisar nada, é porque haverá o estudo. Basta usar o link, porque ele é o mesmo desde o início, e você já pode entrar que o estudo vai acontecer, ok? Para não depender da minha postagem. Tá, então muito obrigado aí. Quero já deixar aqui também o meu boa noite a vocês que estão acompanhando na Rádio Amigo Espírita, vocês que baixam os áudios no SoundCloud e acompanham os vídeos no YouTube posteriormente. Muito obrigado pelo prestígio. Muitas pessoas que estão trabalhando nesse horário, né, ou em seus empregos, ou em suas funções sociais e religiosas, pessoas que moram em outros países em função do fuso horário não podem estar presentes, mas eu sei é, vocês também são pessoas importantes no todo que esse estudo traz, né? Então é muito bom ter vocês nos acompanhando. Ok? E aqui os companheiros que estão presentes. Vamos ver quem chegou aqui, pediu para deixar o nome, né? Lembrando que tem muita gente a mais na sala, nem todos pedem para falar o nome. A Cristina de São Mateus, no Espírito Santo, o Cássio de São Paulo, capital, a Tereza de Petrópolis, no Rio de Janeiro, a Luciene de São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais, o Sebastião de Cornélio Procópio, no Paraná, a Fernanda de Durham, na Inglaterra, a Maria Moser de Esteio, no Rio Grande do Sul, a Deise do Rio de Janeiro, o Dioclésio de São João del Rei, Minas Gerais, a Clemilde de São Paulo, capital, a Marisa do Rio de Janeiro, capital, o Marcelo de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, a Janete de Tijucas, em Santa Catarina, o Pedro Roberto de Florianópolis, Santa Catarina, a Noêmia de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ok? Vamos ver aqui. É isso aí. Estão pedindo aqui para eu falar da coisificação. Eu não sei do que se trata a coisificação, então não tenho como auxiliá-los nesse pedido. Este é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângelis. O estudo é realizado pela Rede Amigo Espírita e eu sou Vitor Antenori Rossi. Hoje estamos no encontro de número 39, falaremos sobre o inconsciente, parte 3. Ok? Elson de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro também. Quero deixar aqui também um muito obrigado a todos vocês que deixaram comentários ali na minha página, em razão da postagem que eu fiz sobre a minha história de vida relacionada aos os transtornos que foram diagnosticados, tá? Então, muito obrigado, realmente superou as expectativas, o pessoal que compartilhou. Eu espero que essa mensagem, né, esse depoimento da minha vida possa auxiliar outras pessoas a se encontrarem em si mesmas, tá? Então, muito obrigado a vocês que deixaram mensagens de apoio e compartilharam. E se você não sabe do que se trata, entra na minha página, procura a postagem do dia 1 de dezembro e você vai se inteirar. Virgínia de Porto Alegre também. Estão dizendo que é uma palestra da Nete Guimarães. Eu não assisti essa palestra, não sei do que se trata a coisificação. Vamos lá então, direto em Joana. Este é o último slide do encontro passado. O subconsciente psicológico ou subcortical, fisiológico e instintivo, é automático, inicial, natural, corresponde ao id de Freud e aos arquétipos de Jung, enquanto o orgânico ou cortical corresponde pelos condicionamentos de Pavlov, pelo polígono de Gracia e os traumas e os recalques estudados pela psicanálise, tá? Então isso é como nós encerramos o estudo da semana passada. Pessoal agradecendo aqui, obrigado.
Continuando, agora no estudo de hoje já. Acreditava-se anteriormente que o ser subcortical era um amontoado de automatismos sob o direcionamento dos instintos, das necessidades fisiológicas. Então, voltando aqui, ó, o subconsciente psicológico ou subcortical, que é fisiológico e instintivo, segundo Joana, anteriormente acreditava-se que era um amontoado de automatismos sob o direcionamento dos instintos e das necessidades fisiológicas. Ou seja, a nossa origem instintiva, né, que o subcortical está ali abaixo do córtex, então, se vocês forem no estudo do triunfo pessoal, eu não me lembro agora qual é, mas onde nós estudamos o cérebro reptiliano, o cérebro mamífero, né, relacionado às emoções, ali nós vamos perceber que este subcortical se relaciona às áreas da emoção, às áreas do instinto, às áreas mais primitivas também. Está ali na segunda parte cerebral. E então, o que ela está dizendo? Que esses movimentos emocionais antes eram vistos como apenas respostas às necessidades primitivas e instintivas, né? Que eles não traziam conteúdos racionais, que eles não traziam conteúdos que pudessem ser trabalhados ou que fizessem alguma diferença relevante. Depois de um tempo é que eles começaram a ser respeitados, né? E hoje nós temos aí uma ciência. Quando nós pensamos na atuação da fisiologia, da medicina, e eu não estou falando só da medicina ocidental, mas da medicina oriental, nós temos milênios aí onde o ser humano tenta entender o corpo humano, tá? Sempre dando passos largos. Então nós temos milênios da medicina, mas a psicologia foi se fortalecer ali no começo do ano de 1900, portanto ela é considerada uma ciência extremamente nova. Tá? Só a partir daí é que começou a haver um real interesse das questões da mente, quando principalmente Freud começou a se interessar pelas histéricas, né? Aquelas mulheres que apresentavam sintomas físicos que não tinham origem orgânica, né? Cegueiras, paralisias, elas simplesmente, os médicos faziam os exames, não tinha motivo para aquilo, então ele começou a identificar que talvez pudesse existir uma área que não fosse física dentro do nosso corpo, e aí começou a tentar delimitar o psiquismo humano, né? E depois de um tempo trouxe essa noção que Joana traz aí do id, né? Que seria o aspecto mais instintivo do ser humano. A função do id seria diminuir o desprazer e trazer a pessoa de volta à neutralidade. Não necessariamente causar prazer, mas eliminar tensões. Tá? Então, eu sou uma pessoa que não suporta o meu vizinho, ou então vamos pegar uma coisa um pouco mais baixa, para não chegar num homicídio. Vamos chegar num assassinato de animal. O cachorro do meu vizinho late muito, e isso me incomoda. Ele late e me incomoda. Isso gera em mim uma tensão. Eu fico dentro da minha casa, mas eu fico tenso. Aquele cachorro me incomoda, aquele cachorro me incomoda. O meu id me faz colocar chumbinho dentro de um pedaço de carne e envenenar o cachorro do vizinho, tá? Porque isso alivia a minha tensão. Claro que o vizinho pode ter câmera, claro que eu posso ser pego, eu posso ir preso, eu posso um monte de coisa, eu posso até ser linchado na rua, mas o meu id não pensa sobre isso, porque ele é instinto. Tá? Ele é uma energia impulsiva, ok? Então, é por isso que Joana está associando isso com o id, tá? E aí nós temos no outro oposto, que é aquele que, teoricamente, me repreende, me condena pelas coisas que eu faço, me faz sentir culpado, que seria o superego, e no meio dessa briga estaria o ego. O indivíduo equilibrado, então, é aquele que consegue alimentar o seu id sem ser corrompido por ele, satisfazer o seu superego sem se reprimir muito e desenvolve, então, um ego sadio. Tá? Então, é essa associação feita aqui. E aqui nós temos um trabalho de conclusão de pós-graduação da Selene Zaidan Leite, tá? Se eu não me engano, é da Faculdade de Belo Horizonte.
O TCC dela se chama São os fenômenos transpessoais psicopatológicos? O aprofundamento do estudo sobre a mente e cérebro. Este é o capítulo 2 desse estudo dela. As tentativas de localização, nota do expositor, perdão. As tentativas de localização direta das funções psíquicas em áreas limitadas do cérebro inspiravam os estudiosos. Descobertas deram aos pesquisadores fundamentos para distinguir no córtex cerebral as áreas que passaram a ser consideradas centros de saída, centros de cálculos e centros de conceitos, tá? Aqui no córtex. Por que isso aqui é importante? Tentativa de localização direta das funções psíquicas em áreas limitadas do cérebro. Tá? Então eles começaram a tentar identificar em que área do cérebro isso acontece. Em que área do cérebro eu faço meus cálculos, em que área do cérebro existe o processo que me faz colocar para fora as coisas que eu pensei, em que área do cérebro eu sinto, em que área do cérebro eu penso, porque é difícil trabalhar com o cérebro. Houve um avanço muito grande com o nazismo, né? Os nazistas estudavam o cérebro dos judeus, claro que de uma forma a matá-los. Como isso era feito? Você coloca ali colocava um judeu sentado, né, abria a cabeça dele, deixava o cérebro à mostra. O cérebro não tem essas terminações nervosas que causam dor, então se eu mexer no cérebro de um indivíduo, ele não sente dor, tá? Não é como tocar a sua pele, te beliscar. Então eles iam pedindo para a pessoa executar movimentos e iam estimulando o cérebro para ver o que aquilo fazia. Então eles percebiam que se eles estimulassem uma área, por exemplo, o dedinho do indivíduo levantava. Então essa é a área que coordena o dedo do indivíduo. Aí eles tiravam aquela área com o indivíduo vivo. Cortavam aquela área, anulavam aquela área e pediam para ele mexer o dedinho. Ele não conseguia. E aí eles iam cortando os pedaços do cérebro até que o indivíduo morresse e depois pegavam outro e iam fazendo isso. Tá? Então a neurologia teve um avanço com esses estudos nazistas, tá? E então aí ficou um pouco mais fácil, porque realmente é polêmico. Como é que você vai trabalhar em que área do cérebro age se você não pode fazer isso com o indivíduo vivo, tá? Lógico que existem também os testes em animais e etc. E de forma alguma eu estou dizendo aqui que somos gratos pela contribuição nazista, porque isso é algo que o fim não justifica o meio. Tá? Mas ocorreu, também não dá para evitar de falar sobre isso. Deixa eu ver aqui. Dioclésio pergunta se tudo começa na mente, segundo Joana. Nesse estudo, sim. A Fernanda concorda que muita gente não acredita nisso. Teve gente aqui partilhando que já pensou em matar o animal do vizinho, mas graças a Deus não matou. É isso aí. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Do Sérgio. Por que na idade mais avançada nós já não pensamos tanto em fazer o mal e não satisfazer tanto o corpo carnal? É relativo, Sérgio. Isso pode ser a sua experiência, mas nós temos aí vários relatos de que é o oposto. Se eu não me engano, o pai do Michael Jackson estava aqui no Brasil e foi internado e descobriram que ele tinha tomado remédio para ter ereção, né? Cialis ou Viagra, se eu não me engano, associado ao álcool, porque ele estava numa boate cheio de garotas em volta dele. E o Michael Jackson desencarnou na casa dos 50 anos. Então, quantos anos tem o pai dele? E ele ainda sente essa necessidade, tá? Então, o indivíduo vai buscando isso nesses remédios, vai buscando em tratamentos, mas é relativo. Tem pessoas que têm 70, 80 anos e ainda sentem necessidade carnal. Lógico que não igual alguém de 30 anos, mas ainda depende desses momentos, né? E vivem em casas de prostituição, se é um indivíduo mais rico, chama a prostituta no seu apartamento. Isso acontece muito, tá? Mais do que nós ficamos sabendo. Mas pode ser uma situação sua. Você teve uma diminuição na necessidade de satisfazer a carne, mas isso não é uma regra, tá? Existem pessoas de 20 anos que não têm essa necessidade e pessoas de 80 que ainda a têm como prioridade, tá?
Então, continuando, ainda no estudo de Selene. Isso foi uma tentativa de localização direta das complexas funções psíquicas nas áreas limitadas do córtex cerebral, pois tais tentativas refletiam o esforço de fazer um enfoque materialista dos processos psíquicos e seu substrato cerebral. Elas logo mostraram sua inconsistência e deixaram de satisfazer aos estudiosos. Luria afirma que isso gerou uma crise das concepções anteriores da localização direta dos processos psíquicos nas áreas limitadas do córtex cerebral e levou vários pesquisadores a lançarem a ideia de que os processos psíquicos são função de todo o cérebro e não podem ser localizados nas áreas limitadas do córtex cerebral, ok? Então nós vamos voltar aqui na parte de Joana, ó. Acreditava-se anteriormente que o ser subcortical era um amontoado de automatismos sob o direcionamento dos instintos, das necessidades fisiológicas. E aí, como eles não conseguiram delimitar que no córtex, ela está falando do subcórtex, subcortical, mas eles identificaram que no córtex não dá para encontrar todas as referências, eles começaram a mudar o pensamento de que talvez o cérebro todo funcionasse nesse sentido. Portanto, na área subcortical também deveria haver pontos que trabalham não apenas como automatismos instintivos, mas que podem ajudar nessas áreas de cálculo e etc. Ok? Bom, também tem um ponto aqui. Agora o pessoal está falando bastante do cachorro. Eu concordo em alguns pontos, sim. Porque você tem um cachorro, você tem um cachorro. Agora eu lembro que eu assisti outro dia na televisão uma pessoa que o cachorro dela foi envenenado. Né? E a reportagem era toda voltada, coitada dessa mulher, o cachorro foi envenenado. Nada justifica o envenenamento. Porém, quando a reportagem foi na casa da mulher, ela tinha 7 cachorros. 7 cachorros num bairro residencial com vizinhos são 7 cachorros latindo. Sempre vai ter um latindo, o outro dormindo. Então, é um indivíduo que convivia 24 horas com o latido de cachorros. E em dados momentos, os 7 deveriam latir ao mesmo tempo. Tá? É óbvio que essa pessoa com 7 cachorros estava vivendo uma situação egoísta, de não pensar nos vizinhos. Tá? Chegou a ter um cachorro morto, não refletiu que poderia talvez estar causando desconforto para outros vizinhos e coloca-se na posição de vítima. Tá? Infelizmente, se você deseja ter 7 cachorros, é interessante que compre uma chácara, um sítio, caso contrário você estará incomodando muitas pessoas, pois afinal são 7 cachorros. Tá? É aquela história. O choro do bebê só não incomoda o ouvido da mãe. E às vezes incomoda até o da mãe. Mas se você tivesse um bebê chorando num apartamento pequeno, naqueles onde a parede é fina e o vizinho escuta, e você tem trigêmeos chorando 24 horas por dia, é lógico que em dado momento seu vizinho vai bater na sua porta e pedir ajuda. Tá? Mas pode riscar seu carro. Não que ele esteja certo em fazer isso, mas é essa reflexão de pensar: será que eu não estou incomodando o outro também? Será que se tivessem 7 papagaios ou 7 maritacas na casa do vizinho, eu também não me incomodaria? Então, é sempre pensar os dois lados. Esse indivíduo chegou a um ponto de cometer um ato psicótico, que foi matar um animal por envenenamento. Mas nós sabemos que pode ter existido outros vizinhos que falaram: ainda bem que alguém fez isso, porque se ele não fizesse, teria feito eu. Tá? Nós vivemos entre seres humanos e temos que pensar no outro também, né? Essa é a minha opinião. Né? Não estou dizendo se eu estou certo ou se eu errado. Mas é lógico que ter 7 cachorros num bairro residencial é algo que vai te trazer problema em algum momento. Continuando em Joana. A moderna visão da psicologia transpessoal, no entanto, demonstra que a consciência cortical não possui espontaneidade, manifestando-se sob as ocorrências do mundo onde se encontra localizada. Então, qual era o desenvolvimento da ciência naquele estudo trazido? Eles tentam identificar no córtex as relações com o comportamento, com o pensamento, etc. Não encontram, supõe então que pode estar em todo o cérebro.
E aí Joana traz que a psicologia transpessoal vem e diz mais além. Na verdade, nada disso está no cérebro. O que está no cérebro são os mecanismos para computar, para registrar as respostas que vêm de algum outro lugar, que seria um comando. Tá? Então, no meu córtex, no meu subcórtex, existem aparelhos que podem interpretar esse sinal. Então, o que ela está dizendo aqui? Ó? A consciência cortical não possui espontaneidade, manifestando-se sob as ocorrências do mundo onde se encontra localizado, ou seja, ela é reativa, ela não é proativa. Ela não se manifesta espontaneamente, ela responde a todo o meio, ao local onde ela está inserida. O que isso significa para nós? Significa que as doenças que eu carrego não se manifestaram espontaneamente, elas foram induzidas pelo meu psiquismo. Tá? Ah, mas é o meu cérebro que dá o comando para o meu diabetes acontecer. Isso que tem que ficar claro. As pessoas às vezes pensam, então quer dizer que o corpo físico não responde a nada, o que vale é o espírito. Mas nós já vimos que é o cérebro que transmite essa mensagem. Tá? Portanto, tem uma função cerebral ali. O orgânico não deve ser ignorado. Ele deve ser tratado, ele deve ter a sua profilaxia, a sua manutenção, né? A pessoa deve ir ao médico, não adianta ficar só em tratamento de meditação, banho de cachoeira, todas as coisas têm que se complementar. Enquanto você estiver em um corpo físico, você tem que fazer o tratamento e a manutenção do seu corpo físico, tá? Não adianta ignorar tudo isso. Então, nesse sentido, se eu adoeço, então não é que o meu cérebro criou essa doença ocasionalmente, segundo Joana de Ângeles. Isso foi uma resposta a um estímulo que partiu de onde vem a causa, que é isso que nós vamos ver aqui, no caso, o espírito. Tá? Então, o meu espírito transmite para o cérebro essa informação e aí a região cerebral responsável por decodificar aquela informação a decodifica, dá o comando e a doença aparece, a cura aparece, a alegria aparece, a tristeza aparece, porque é tudo neuroquímico. Né? É tudo neurotransmissor, excesso, falta, recaptação ou não recaptação, problemas sinápticos e tudo mais. Tá? Por mais que parta do espírito, o que nos faz sentir isso no corpo é o cérebro, e isso não pode ser ignorado. Ok? Então, vamos ver um pouquinho da psicologia transpessoal. Também nota do expositor nesse mesmo TCC da Selene, só que agora no capítulo 7, considerações finais. A psicologia transpessoal pode ser entendida como a união da moderna pesquisa científica da consciência com as tradições esotéricas em seus aspectos fundamentais, que têm em comum a visão integradora do homem, do universo e da própria relação homem-universo. O que é a psicologia transpessoal? Trans é aquilo que atravessa, ultrapassa, vai além. Psicologia transpessoal também seria o estudo da alma, que seria psique, né? Ou seja, o estudo do funcionamento psicológico que vai além da pessoa, ou seja, do corpo físico do homem. É a minha relação com o universo. A psicologia transpessoal não estuda apenas o Vitor, ela estuda o Vitor inserido em um universo que o afeta e que é afetado por ele. E isso pode aplicar qualquer aspecto, inclusive o espiritual. Tá? Ela é reconhecida cientificamente pelo CRP. Eu posso colocar uma placa no meu consultório e falar que eu utilizo as causas espirituais para tratar um indivíduo? Não. Eu tenho que definir muito bem isso dentro do meu consultório. Eu tenho que explicar até onde vão os limites, tá? Então, um psicólogo que trabalha com isso abertamente como psicólogo vai sofrer sanções do Conselho de Psicologia, porque não é reconhecido cientificamente a existência de espíritos de mundo espiritual e de processos mediúnicos, tá? Para essa orientação científica, nós ainda temos que dizer o seguinte: se você me fala que está ouvindo vozes, isso é esquizofrenia, ou isso é psicose, ou isso é uma alucinação, tá?
Mas eu não posso dizer que isso é mediunidade. É claro isso? Então, muitas vezes a pessoa vai procurar, eu quero procurar um psicólogo espírita. Não imagine que esse psicólogo vai te dar um passe no consultório, que esse psicólogo vai ficar discutindo mediunidade abertamente com você. Tá? Isso pode acontecer contanto que fique entre vocês dois, mas é um risco que o seu terapeuta está correndo, porque isso ainda não é visto como científico, tá? Mas é uma tendência incontrolável de que seja visto. Pergunta. A Marimeide pergunta: as doenças vêm do exterior para o interior? Segundo Joana, não. Elas vêm do interior para o exterior. Elas vêm do espírito, passam para o cérebro e o cérebro as coloca no corpo físico, tá? Mas tudo começa do espírito. Por isso que quando você desencarna, você continua com a doença registrada no seu psiquismo e ao encarnar de novo, você tem grande chance de novamente viver essa doença se ela ainda não cumpriu a função dela. É o que leva muitas pessoas a cometerem suicídio, achando que voltarão curadas e, na verdade, não voltam. Ok? Viver num corpo físico é um grande desafio, com certeza, Dioclésio. Isso. Eu sempre coloco que a meditação é um mecanismo para ajudar, porque a meditação é ficar no meio, né? É meditar, é alcançar o meio. Mas para isso você tem que se permitir entrar em contato com a sua sombra, com a sua luz, reconhecer quais pontos precisam ser supridos, quais pontos precisam ser reprimidos momentaneamente para que haja um equilíbrio. Tá? Mas tudo é parte, tá? Não adianta só meditar, mas também não adianta só tomar remédio. Eu tenho que tomar o remédio até que eu me sinta melhor e não dependa do remédio, né? Eu tenho que criar uma relação com a meditação que eu não dependa da meditação, no sentido que eu me abstenho de viver e fico o dia inteiro olhando para uma parede em branca. Isso é uma fuga. Nós estamos aqui para nos relacionar e é através das relações que nós vamos nos conhecendo, tá? Fugir para a meditação, fugir para a medicação, fugir para o uso de droga, fugir para a agressividade, são apenas formas de evitar esse processo de crescimento que hora ou outra vai ter que acontecer. Tudo tem que ser moderadamente, senão você se aliena. A Cláudia coloca de uma psicografia que já foi aceita como prova de inocência de um crime no direito. E é uma tendência da psicologia, né? Já existem linhas que estudam essa psicologia transpessoal, mas é que você não pode registrar isso cientificamente se não houver comprovações. Mas aos poucos essas comprovações irão surgir. Ok? Então a psicologia transpessoal faz a união da moderna pesquisa científica da consciência com as tradições esotéricas em seus aspectos fundamentais, que têm em comum a visão integradora do homem, do universo e da própria relação homem-universo. Então, eu não preciso dizer que isso sofre preconceito e até chacota, né, dentro do meio da comunidade científica. Continuando em Selene. A experiência transpessoal é justamente a súbita revelação de quem somos realmente. Além de um ego, somos ou pertencemos a algo muito maior, de onde nasce a expressão transpessoal, que é além da pessoa. Qual seria então a sua experiência transpessoal? Quando você enxergar quem você é no universo. Para isso você tem que enxergar o universo. Na prática, como é que faz isso então, Vitor? Você sai de você e você se conecta com o todo. Tá? Aí você se torna um pouco responsável por aquele mendigo, você se torna um pouco responsável por aquele usuário de crack, por aquele psicopata, por aquele estuprador. Aí responsável como? No mínimo, você ora por esse indivíduo. Porque você sabe que ele está sofrendo e causando sofrimento, e ele causa sofrimento porque ele é um estuprador e terá que pagar por isso e não será fácil, e ele causa sofrimento porque ele estuprou alguém que demorará muito tempo para se recuperar desse trauma. Ah, mas não foi comigo. Este não foi comigo é o indivíduo fora da experiência transpessoal. Tá? Então, quanto mais você puder oferecer gratuitamente para os outros o seu conhecimento, sem que isso furte a você o seu bem-estar,
Não adianta passar fome para dar aos outros, né? Bom, eu estabilizei minha vida, eu tenho meus clientes, meus pacientes, as pessoas que me apoiam, eu tenho meu dinheiro estabilizado, como é que eu posso transformar isso em benefício para o outro? Você pode fazer isso presencialmente, visitando um asilo, um orfanato, uma casa espírita, formando grupos terapêuticos ou gincana com criança, não sei. Não consigo, é muito para mim. Você consegue fazer um vídeo explicativo dentro da sua área, auxiliando pessoas, de repente, a defender seus direitos no comércio, a cuidar da saúde, a fazer uma atividade física, a fazer musculação sem se prejudicar. O que você conseguir fazer já é um benefício, porque você pensa no outro. Né? Não fica aquele sentimento, eu sofri para conseguir esse conhecimento, agora as pessoas vão ter que pagar por ele. Vão, mas você não precisa também se apropriar disso como se fosse o maior tesouro da sua vida. Né? Enxerga que às vezes o outro nem sabe o que está fazendo. Você vai na academia ver um indivíduo fazendo exercício tudo errado, sabe que ele vai arrebentar com a musculatura. Chega nele e fala, amigão, não é assim que faz. Mas o que nós vemos na internet são vídeos de pessoas sendo ridicularizadas por isso. Então, ao invés de eu ir lá e ajudar o cara que não sabe o que está fazendo, eu filmo, coloco na internet para todo mundo dar risada dele, como se eu não fosse iniciante em alguma coisa na vida. Essa é a diferença de quem está em uma experiência transpessoal e de quem ainda está numa experiência materialista, uma experiência pessoal. Quanto mais você consegue se conectar com o universo, se sente parte dele, né? Você não está nele, você o é. Tá? O universo passa através de você. Você é parte do universo, você não é uma pessoa que está inserida nele. Isso é transpessoal, quando você não consegue ver limites entre você e o universo, né? Ok? Continuando agora em Joana. Por isso mesmo, esse inconsciente é o espírito, que se encarrega do controle da inteligência fisiológica e suas memórias, campo perispiritual, as áreas dos instintos e das emoções, as faculdades e funções paranormais, abrangendo as mediúnicas. Aqui ela está respondendo então, ok? Vamos voltar aqui para isso ficar bem mais claro. Joana, a moderna visão da psicologia transpessoal, que nós já vimos o que é, no entanto, demonstra que a consciência cortical não possui espontaneidade, manifestando-se sob as ocorrências do mundo onde se encontra localizada, ou seja, se ela não é proativa, ela é reativa. Então ela reage ao quê? Aí ela explica. Por isso mesmo, esse inconsciente é o espírito. Então, ela reage ao espírito. O cérebro reage ao espírito. E qual é a função do espírito nessa movimentação? Se encarrega do controle da inteligência fisiológica e suas memórias. Campo perispiritual. As áreas dos instintos e das emoções, as faculdades e funções paranormais abrangendo as mediúnicas. Por isso eu não sou um médium porque o meu cérebro é mais médium do que o seu. Eu sou um médium porque o meu espírito consegue definir mediunidade e o meu cérebro responde a isso. Tá? Por isso esses estudos de cérebro nem sempre levam as pessoas a alguma conclusão. Um gênio desencarna, vamos estudar o cérebro de Mozart, vamos estudar o cérebro de Einstein, vamos estudar o cérebro de Jesus Cristo. Quem desencarnasse nessa época, as pessoas iam querer estudar o cérebro e poderiam chegar à conclusão que ele não é diferente de um cérebro de um tolo, né, considerado tolo. Então, a resposta está no espírito, segundo Joana de Ângeles, nessa passagem. Tá? Então, é o meu espírito que define a minha inteligência, as minhas memórias, as minhas emoções e as minhas capacidades paranormais, que incluem a mediúnica, mas diz respeito também àquelas pessoas que têm psicocinese, né? Conseguem movimentar objetos só com o poder da mente, entortar colheres. Não estou dizendo que o indivíduo vai erguer uma pedra de 200 quilos, mas nós sabemos que existem relatos de pessoas que produzem esses fenômenos, né? As coisas ao redor começam a pegar fogo, toda essa mediunidade chamada de efeito físico. É um fenômeno paranormal, aos olhos da ciência.
Olha lá. Fernanda. Doenças podem voltar pelo simples fato de uma emoção encadear. A sua fome volta quando você não tem mais os nutrientes. Tá? Se você come direito, você come menos. Tá? Então, se você tiver uma dieta totalmente balanceada por um nutricionista, exatamente o que o seu corpo precisa, no começo você ainda sente falta de comer as porcarias, né? Porque você se adaptou a isso. Tem um prazer cerebral ligado a isso. Mas esquece isso. Você passou por isso, passou por essa abstinência e agora você come apenas para suprir a necessidade do seu corpo. Então você come exatamente o que precisa, em vitamina, proteína, etc. Seu corpo vai demorar muito mais para sentir fome do que se você abrir um saco de Doritos. Ou seja, 500 gramas de Doritos vai satisfazer menos do que 300 gramas de uma alimentação totalmente balanceada. Quando este recurso terminar, o seu corpo irá pedir mais, e aí você volta a sentir fome. Com a doença não é diferente. A doença vem para te dizer alguma coisa. Isso está em falta, ou isso está em excesso, ou isso está estressante, você precisa reduzir. Se você reduz, a doença regride, tá? Se for uma doença crônica, ela é crônica, você já causou um dano talvez irreversível para o corpo físico, ela vai continuar lá. Mas eu estou falando de doenças que podem ser curadas. Bom, então essa doença veio para me dizer que eu estou trabalhando demais. Aí eu fico de cama, pego uma gripe pesada que dura um mês, não saro nunca, uma sinusite que nunca passa, uma dor, e eu paro de trabalhar. Aí a dor regride. Aí eu penso que eu sarei, volto a trabalhar, a dor vai voltar. Se a dor regride, eu reconheço que foi porque eu estava trabalhando demais e refaço a minha agenda, mesmo que eu tenha que fazer alguns sacrifícios, talvez eu vá reduzir 30% da minha renda. Então eu vou ter que parar de tomar refrigerante de marca, não vai dar para sair todo fim de semana para tomar uma cerveja, mas em contrapartida, eu não vou sobrecarregar o meu corpo. Aí você não precisa mais adoecer. Teu corpo não vai mais adoecer naquele sentido, porque você não está dando para ele o estímulo para adoecer. Ele não tem, então, por que te pedir ajuda. Se a doença fica voltando, é porque o que te leva a adoecer não está sendo modificado. Então vamos lá, seguindo. Nota do expositor, ainda no TCC da Silene, tá? A psicologia transpessoal, que tem em comum de seus objetivos de estudo a consciência humana, atesta que esta não pode ser limitada ao cérebro, pelo qual não pode ser apreendida em sua totalidade. Ok? A psicologia transpessoal, que tem como um de seus objetos de estudo a consciência humana, tá? É importante deixar claro que a psicologia transpessoal seria motivo para um estudo inteiro. Você pode fazer uma pós-graduação em psicologia transpessoal, então isso leva 1 ano e meio, 2 anos para você estudar, tá? Nós estamos aqui apenas assim, trazendo o conceito básico que nos interessa para entender o livro de Joana. Se você tem interesse em aprofundar, vá tranquilamente, porque vai te abrir muita coisa. Ela atesta que a consciência humana não pode ser limitada ao cérebro, pelo qual não pode ser apreendida em sua totalidade. Então, nós damos um valor imenso ao cérebro, com uma potência muito grande, mas a consciência, segundo a psicologia transpessoal, vai além até da capacidade do cérebro. Este é a potência de um espírito, segundo essa ótica toda que a Joana está trazendo aqui. Então, o pensamento de Joana é voltado para a psicologia transpessoal, com aspectos da psicanálise e embasamento da psicologia analítica de Jung. Tá? Esses são os principais pontos onde essa série de psicológica de Joana de Ângeles se baseia. O Dioclésio falou que vão querer estudar o meu cérebro. Olha, vão se decepcionar, porque é só mais um cérebro, né? Não por conta de inteligência ou de genialidade, tá? Não é isso, não. É por outro aspecto aqui. Senão vão falar que eu tô me achando gênio e, nossa, estou longe disso. Continuando, Joana. Nesse subcórtex,
Jung situou o seu inconsciente coletivo, concedendo-lhe atributos quase divinos. E agora eu vou no texto que foi usado no livro Triunfo Pessoal, quando nós falamos de inconsciente coletivo. Eu trouxe aqui no livro Sobre os Arquétipos do Inconsciente Coletivo, no capítulo 1, o próprio Jung nos traz o seguinte, nota do expositor. Este, porém, repousa sobre uma camada mais profunda, que já não tem sua origem em experiências ou aquisições pessoais, sendo inata. Esta camada mais profunda é o que chamamos de inconsciente coletivo. Volta em Joana. Nesse subcórtex, Jung situou seu inconsciente coletivo, concedendo-lhe atributos quase divinos. Como Jung define o inconsciente coletivo, numa camada mais profunda que não tem sua origem em experiências ou aquisições pessoais, sendo inata, ou seja, nós nascemos com ela. Esta camada mais profunda é o que chamamos de inconsciente coletivo. Não se refere, então, ao empírico, não se refere ao que eu aprendi nessa vida, às minhas experiências. Porque Jung acreditava que nós temos um inconsciente pessoal. Esse, sim, se refere às minhas experiências. Tá? Então, se eu apanhei na infância, se eu fui estuprada na infância, se eu nasci sem pai, sem mãe, se eu fiquei órfão, se eu sofri bullying, isso tudo está no meu inconsciente pessoal. No inconsciente coletivo estão registros ancestrais. Eu já nasço com esses registros. Tá? Então, essa é a visão. E segundo Joana, Jung coloca esse inconsciente coletivo atuando no subcórtex cerebral, que é onde estariam essas emoções. Aqui eu trouxe uma imagem que eu costumo usar bastante em palestra, que ajuda a entender isso melhor. Tá? Aqui temos o aparelho psíquico de Anthony Stevens. Jung não fez esse desenho. Quem fez esse desenho foi o Anthony Stevens para que nós pudéssemos compreender de forma didática como Jung transporta esse aparelho psíquico. Então, aqui no centro, nós temos o self. O self. O self, o que seria? O self é o eu. Eu pleno, sem barreiras, sem máscaras, sem pressões. O que eu sou de verdade, o que eu sou quando ninguém está vendo e o que eu sou, inclusive, além do que eu sou capaz de ver. Nós ainda não sabemos com clareza quem somos perfeitamente, porque alguns aspectos de nossa vida e as nossas memórias estão nubladas, tá? Então, um indivíduo que fala, eu tenho total controle do meu self, esse indivíduo ou está mentindo neste momento, porque ainda não é possível. Um indivíduo como Jesus Cristo possivelmente tinha um controle total de seu self. Mas nós, seres humanos que ainda estamos buscando, ainda temos muita sombra. Tá? Então, por isso, nós não conseguimos ainda compreender quem somos de verdade. Esse seria um ser humano individuado, perfeito, quando a consciência dele for plena do que ele é. Aqui nós temos esse círculo azul que se refere ao inconsciente coletivo. Isso que está sendo trabalhado aqui por Joana. Dentro desse inconsciente coletivo tem essas pequenas letras A. Essas letras A são os arquétipos. Acima, né, em uma camada superior, nós temos esse círculo amarelo, que se refere ao inconsciente pessoal. Aqui ficam essas experiências que eu falei, as coisas que eu vivi nesta vida consciente, mas vai para o meu inconsciente. Talvez eu não me lembre porque eu recalquei, porque eu reprimi, porque eu era muito pequeno, mas foi uma experiência que eu passei, eu não nasci com ela. E aí dentro desse inconsciente pessoal é onde vão se formar os complexos, ok? E acima disso tudo, na camada mais superficial, nós temos a consciência, este círculo branco, e dentro da consciência o nosso ego. Existe um eixo que liga o nosso ego, portanto, o nosso aspecto consciente, ao nosso self, que é o nosso aspecto inconsciente. Então, tem o eixo ego-self. E entre o ego e o self, tem o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, os complexos e os arquétipos. E é isso que delimitam as minhas defesas e as minhas sombras. O quanto eu não conheço de mim. Porque quando a informação parte do meu self,
ela passa pelos meus arquétipos, ela passa pelos meus complexos, e nisso, quando ela chega no meu consciente, ela chega distorcida, ela chega filtrada, modificada, alterada. Por isso, às vezes, eu penso, eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso, eu não acredito que eu fiz. Eu não imaginei que eu fosse racista, eu não imaginei que eu fosse homofóbico, eu não imaginei que eu fosse misógino, até me perceber fazendo uma coisa dessa. Eu nunca imaginei que eu mataria um cachorro, que eu agrediria uma pessoa, que eu bateria no meu filho, porque a informação vem distorcida. Eu acho que assim, não, eu não me sinto magoado pelo que as pessoas falam, mas na verdade se sente, mas não consegue perceber isso. Ok? Então imagine que isso que está aqui como ego aqui no topo é o que eu apresento para o mundo. E o ego tem esse eixo com o self. Então é da minha essência que parte aquilo que eu mostro para você. Só que no caminho ele encontra essas barreiras, porque eu tenho um complexo de inferioridade, eu tenho um complexo de superioridade, eu tenho um complexo de culpa, eu tenho timidez, eu tenho vergonha, eu tenho medo do que vocês vão pensar de mim, e aí eu acabo não mostrando realmente o que eu sou e me moldo ao que as pessoas querem ver ou ao que as pessoas não querem ver como uma forma de me proteger. Ok? Então este seria o inconsciente coletivo. No livro Autodescobrimento, uma busca interior, que é o que nós estamos fazendo esse estudo agora, que na verdade isso aqui veio do Triunfo Pessoal, perdão, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles, eu errei aqui no slide, é o livro Triunfo Pessoal. No capítulo O Inconsciente, nós temos o seguinte: esse inconsciente coletivo se encarregaria de guardar todos os dados que podem ser acessados a qualquer momento por todas e quaisquer pessoas, superando as dimensões de tempo e de espaço, acumulados desde os primórdios do conhecimento do ser no seu processo evolutivo, abrangendo a fase primária e prosseguindo até o momento cultural que se vive, não apenas em relação a si mesmo, mas igualmente a respeito de tudo quanto haja ocorrido. Tá? Isso Joana no livro Triunfo Pessoal. Esse inconsciente coletivo, tá? Aqui dentro então, tá? Onde o nosso self está inserido, se encarregaria de guardar todos os dados que podem ser acessados a qualquer momento por todas e quaisquer pessoas, superando as dimensões de tempo e de espaço. O meu inconsciente coletivo, ele é coletivo porque você também partilha. Eu também posso acessar essa informação. O que não me permite acessá-la é o meu estágio encarnado. Porque se eu pudesse lembrar de tudo o que aconteceu, eu estava lá. Sabe aquela música Eu Nasci há 10 mil anos, do Raul Seixas? Aquilo é a definição do inconsciente coletivo. Nós sabemos que aquela música é uma representação do diabo, né? Como se fosse o diabo cantando uma música. Eu nasci há 10 mil anos atrás e ouvi tudo. Eu vi Cristo ser crucificado, vi Salomão nascer e ser assassinado, eu não me lembro a letra, mas ele viu tudo. Quando a pedra rolou da ribanceira, eu também quebrei a perna, né? Então é uma letra que define o inconsciente coletivo. Porque nós sabemos de toda essa história. Está no nosso inconsciente, mas nós não a vivenciamos. Como é que eu posso então acreditar em Moisés? Como é que eu posso acreditar na Bíblia se eu não passei por nada daquilo? Porque alguma coisa em mim sabe que aquilo aconteceu. Eu experienciei aquele evento de alguma forma. Ou já me contaram, ou eu estava lá, ou eu participei. E aí nós vamos nos agregando nesse sentido. Claro que de acordo com o local onde eu nasço, eu vou partilhando daquele inconsciente. Então, uma pessoa que ficou muito tempo em contato com muçulmanos, ela tem uma tendência muito grande a acreditar no islamismo quando apresentado a ela e rejeitar o cristianismo. Tá? Então, o que isso significa? Como é inato e está registrado no meu psiquismo, eu sou um cristão. Eu desencarno hoje aqui no Brasil, né? E daqui 20 anos eu encarno de novo em um país muçulmano. Eu não vou conseguir absorver o islamismo. Tá? Eu posso até aceitar isso igual aquela criança que aceita porque os pais fazem, mas vai chegar uma hora que eu não vou conseguir. Olha o quanto existem filhos de pastores evangélicos que quando fazem 12, 13 anos viram ateus, viram espíritas, viram umbandistas, viram satanistas.
viram outra coisa, mas não seguem a religião dos pais. Por quê? Ele cresceu naquilo, ele viveu aquilo, só que a hora que o self dele começa a ter um pouco mais de poder, que é quando ele entra na adolescência e o questionamento dele surge como espírito, ele se lembra de que aquilo não é verdade que ele tinha e ele vai buscar outro caminho. Isso estava no inconsciente coletivo dele. Ele não teve contato com pessoas não evangélicas, porque nós sabemos que os evangélicos normalmente estudam em escolas evangélicas, fazem retiros evangélicos, como chama quando eles se reúnem para fazer orações? Bom, eu não me lembro agora. Mas eles vivem um mundo fechado. Então, como é que esse indivíduo foi buscar outra resposta? Tá? Então, é nesse sentido. Conforme nós vamos vivenciando, repetindo uma cultura, nós já nascemos propensos a aceitar aquilo, porque aquilo já está registrado no nosso inconsciente coletivo, e aí é mais fácil que aquilo se impregne. Por que o Brasil tem muitas religiões? É um dos países com mais religiões, porque nós recebemos muitos imigrantes. Nós recebemos japoneses, italianos, holandeses, espanhóis, africanos. Então, por isso que nós temos essas religiões e é difícil tentar impor em outras. Por isso que no Nordeste você tem muito mais religiões africanas, por isso que no Sul você tem muito mais religiões espiritualistas, né? Ou então católicas, né? Aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, na região Sudeste, porque o inconsciente coletivo foi trazido. Então, aqueles seres que nascem com este inconsciente partilhado, eles já têm uma tendência maior a acreditar nisso. Tá? Então, nós vamos criando uma cultura. Ao que isso se deve? O Brasil tem uma tendência de, por permitir que várias religiões existam, chegar um momento em que se elas se misturem, e aí nós vamos criar uma espécie de religião mais aberta, ou elas vão realmente chegar uma hora que vai entrar em um conflito, que é o que nós já vemos acontecendo, pessoas de religião botando fogo em outras religiões, porque não começa a não haver espaço para essas manifestações, mas vai chegar uma hora que, pelo mecanismo de uma homeostase psicológica, emocional, nós vamos nos assentar, cada um na sua. Ok? São superando dimensões de tempo e de espaço. Então, por que eu estou repetindo isso? Não interessa se eu nasci, se eu vou nascer em 2030. Se eu fui um padre em 1800, eu tenho uma tendência a nascer com conflitos na área da sexualidade, porque eu tinha que me reprimir por ser padre. Eu já tenho uma tendência a nascer uma criança que, por exemplo, gosta muito mais de uma igreja onde tem imagens do que de uma igreja que não tenha. Por quê? E não interessa se eu vou nascer na Alemanha, se eu vou nascer na Oceania, se eu vou nascer na Ásia, o que interessa é que isso é meu. Então, ultrapassa essas questões de tempo e espaço. Isso se dá com tudo, tá? Racismo, homofobia, xenofobia, etc. Continuando em Joana. Modernamente, a genética descartou a transmissão cromossômica encarregada dos caracteres adquiridos. Aqui a Elissa colocou que no Sul tem bastante luterano e protestante. Esse inconsciente coletivo seria, então, o registro mnemônico das reencarnações anteriores de cada ser, que se perde na sua própria historiografia. O que é essa transmissão cromossômica? Então é o seguinte, esse aspecto de transmissão cromossômica é um tema que vai além de um tema que eu domino. Não vou entrar na área da genética, nem na área da neurologia, eu aprofundo, porque eu não tenho conhecimento nessas áreas. Quem tiver interesse em se aprofundar nisso, eu sugiro que coloquem lá no Google o seguinte, digita memória celular e depois escreve Paul Pearsall, tá? Paul Pearsall, P-A-U-L, Paul Pearsall, P-E-A-R-S-A-L-L. Ele tem um livro chamado Código do Coração, ou The Heart's Code. Ali ele coloca esse termo da memória celular. Então ele propõe, através de estudos que ele fez com transplantados, que as células têm memória e as transmitem. Tá? Então eu, por exemplo, tenho uma doença, ou sou uma pessoa agressiva, ou sou uma pessoa depressiva. E aí eu dou o meu fígado para Maura Alice.
que nunca foi depressiva e de repente ela fica depressiva. Então ele fez vários estudos, registrou isso tudo, né? Mas existem controvérsias, tá? De que ele manipulou esses estudos, por isso é um tema muito polêmico que não cabe entrar aqui, mas se você tem interesse, digita lá, memória celular. Então ele acredita que as células transmitem essas memórias e isso estaria relacionado ao inconsciente coletivo, ao arquétipo. Como a minha célula transmite as minhas memórias para as próximas e o meu filho vem de uma célula minha, que é um gameta, do espermatozoide e do óvulo da mãe, que são duas células, dois gametas, mas que contêm o DNA, então, teoricamente, todas as minhas experiências iriam para o meu filho. Ou seja, se eu descendesse de Adão, eu teria todo o registro do que Adão passou, por isso nós teríamos essa memória ancestral. Tá? Mas, como eu disse, os cientistas descartam essa possibilidade e consideram ele como um indivíduo que manipulou as suas pesquisas, tá? Algumas foram verdades, mas parece que resultados que não batiam com o que ele estava procurando, ele anulava e fingia que não existiu. Mas se você tem interesse em saber mais sobre isso, digita memória celular Paul Pearsall, e aí você vai encontrar essas polêmicas, vai encontrar os pontos de vista e vai encontrar um que te agrada, que faz mais sentido com o que você acredita. Ok? Então é isso que ela está falando aqui, ó. A genética descartou a transmissão cromossômica encarregada dos caracteres adquiridos, ou seja, eu não passo adiante as minhas memórias pelo meu DNA. Esse inconsciente coletivo seria, então, o registro mnemônico das reencarnações anteriores de cada ser, que se perde na sua própria historiografia. Então, Joana está dizendo o seguinte, não é genético, é mnemônico. Tá? O que é mnemônico? É uma forma onde você registra uma informação que ela associa para você. Quando você faz um pré-vestibular ou um cursinho, os professores eles ficam, por exemplo, tentando montar aqueles esquemas para você se lembrar de fórmula. Né? Colocando frases onde a inicial de cada palavra são os planetas do sistema solar, por exemplo, cantando musiquinhas para você se lembrar de uma fórmula de física. Isso é um mecanismo de aprender mnemônico. Então, o que isso significa? Se o meu registro mnemônico bom, eu vivi em uma época onde os negros eram escravos, eu registrei que um negro é escravo. Eu nasço agora em 2015, mas eu já tenho a sensação de que o negro continua sendo inferior. Eu não aceito que um negro levante a voz para mim. Eu não aceito que um negro seja o meu superior. E eu não sei porque eu faço isso. Eu não quero ser racista, mas eu sou. Porque essa forma foi uma forma que funcionou para que eu aprendesse. Eu tenho que descaracterizá-la. Tá? O que ajuda muito nesse sentido? Se o indivíduo encarnar negro, ele vai sofrer bastante. Tá? Nós temos vídeos aí de crianças, por exemplo, que nascem negras e pintam o corpo de branco. Isso é um registro de um indivíduo que provavelmente não tem contato ainda com a potência do espírito, que ainda está preso à pessoa. Ele acha que a cor do corpo define se eu sou melhor ou pior. Tá? Então nós já sabemos que isso é irrelevante. Né? O asiático, o caucasiano, o negro, o pardo, o índio, não é isso que define o indivíduo como superior ou inferior. Só que eu também não posso ignorar que existe essa informação. E da mesma forma, um indivíduo que era negro e associava o branco, o branco é o cara com chicote, o branco é o cara opressor, o branco é o que tirou da minha casa e me colocou como escravo. E ele já nasce branco, ele já nasce com uma versão a si mesmo, porque ele tem um registro mnemônico. Ok? Então isso seria o inconsciente coletivo. Os registros que nós fazemos das associações com os aspectos que vivenciamos vão encadeando em nós essas memórias que são inatas, vão passando de geração para geração, inclusive em nós, porque fica registrado, e se manifestam, pode ser psicossomaticamente, pode ser comportamentalmente, que vão definindo quem eu sou. Tá? Então, se eu agrido pessoas gays, isso é um comportamento. E qual é a origem desse comportamento? Um registro mnemônico, que às vezes eu nem sei porque que eu estou agredindo gays. Tá? Mas eu simplesmente os agrido. Continuando em Joana, felizmente, o ser não tem consciência de todas as ocorrências do córtex, que as registra automaticamente. O inconsciente cortical, pois se o conhecera,
tenderia a sua vida psíquica a um total desequilíbrio. Qual que é essa informação importante aqui? Não é porque você não se lembra que isso não está registrado. Você não tem acesso a tudo que está registrado, a tudo que ficou guardado, que o seu espírito guardou no seu córtex. Mas essas informações estão aí. E elas estão atuando sobre você. Elas definem a forma como você se comporta, a forma como você sente, elas definem os mecanismos que te impedem de andar para frente, de crescer, que te colocam em posição de submissão, que te fazem aceitar as pessoas passando por cima de você sem você conseguir se defender. Ok? E aqui no Livro dos Espíritos, para nós irmos para o encerramento, nós temos a pergunta 392, no capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal, de Allan Kardec. Pergunta: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Resposta: o homem nem pode, nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Por que eu grifei o encobre aqui? Encobrir não significa extinguir ou anular, é cobrir. Então, o que acontece? É um véu que encobre certas coisas. Ou seja, elas estão lá, eu não as perdi, eu não as deixei de ter como registro, mas elas estão cobertas momentaneamente, porque se eu as visse, eu poderia entrar em loucura. Né? Se eu lembrasse de tudo que eu sei como espírito, eu poderia entrar em loucura, porque eu já matei, porque eu já estuprei, porque eu já fui morto, porque eu já fui estuprado, porque me enganaram, porque me traíram, porque me enforcaram, porque eu fui vítima de injustiça, eu passei por guerras, às vezes eu estava num campo de batalha que quando terminou a guerra tinha 2.000 mortos. Para que eu vou querer lembrar disso agora em 2015? Então deixa eu ser mais eu mesmo, o Vitor, eu me limito como pessoa, mas eu não ignoro a transpessoalidade. Tá? Então eu não construo as coisas como um acúmulo para o Vitor. Eu quero que o Vitor seja rico, eu quero que o Vitor coma bem. Eu já me preparo para retornar ao mundo espiritual e utilizo essa existência como um recurso para crescer espiritualmente e não como o fim em si. Ela é apenas o meio. Essa é a diferença, então. Ok? E aí, para encerrar em Joana, necessário, portanto, ao ser humano saber e recordar, mas também desconhecer e olvidar. É necessário que não saibamos alguma coisa. Então, você que fica buscando muito cartomante, regressões, terapias para saber quem você foi, o que você fez, tome cuidado. Você pode estar mexendo em um vespeiro e pode causar danos que sejam irreversíveis para essa vida. Tá? Se você esqueceu, é porque tinha que esquecer. Eu quero saber o que eu fui na existência passada. Para quê? Por que não se contentar com o que você é nessa vida? Né? Você é uma pessoa perfeita? Provavelmente não. Então, o que você é nessa vida? Um reflexo do que você foi no anterior. Não precisa voltar na sua memória para saber o que você foi na existência passada. Basta se conhecer na atual. Se nós não regredimos, então na existência passada eu fui o que eu sou, um pouquinho inferior. Não há necessidade de buscar se você foi a rainha do Egito ou se você foi um camponês pilantra. Basta reconhecer que talvez agora você seja um técnico de informática que fala que teve que formatar o computador e trocar uma peça, quando na verdade você só teve que ligar um cabo. E aí você vai descobrindo o que você precisa trabalhar em si mesmo. Tá? Essa é a orientação. E aí na semana que vem nós encerramos com o capítulo 4, O Inconsciente, parte 4. Ok? Muito obrigado então pela companhia. Um espírito superior tem acesso a essas informações. Quanto mais superior você é, mais lembrança você tem, porque você não precisa mais materializar, né? Então você alcança o conhecimento total do universo. O conhecimento total do universo, né, dentro do que um espírito pode alcançar, é a quebra de todas essas barreiras quando o self se torna o ego do indivíduo. Então ele fica individuado e, portanto, senhor de si mesmo. Este que alcança isso
é o que compreendeu o que é o Deus em si mesmo, que tem o poder para expulsar demônios, que tem a fé para remover montanhas, que pode curar os doentes, porque ele tem o conhecimento todo do universo, de todas as experiências anteriores que ele vivenciou. Ok? Então nos vemos amanhã, para quem faz os 2 estudos, e para quem faz apenas esse, nos vemos na semana que vem, para encerrarmos e irmos para as férias, ok? A vocês do SoundCloud, muito obrigado. A vocês do YouTube, muito obrigado. E também a vocês da Rádio Amigo Espírita, por prestigiarem esse estudo, por nos acompanharem e pela força que tem dado. E a vocês que estão aqui sempre, muito obrigado pelos comentários, por fortalecer os pontos de vista, né? Sei que nem todas as dúvidas são respondidas, mas esse é o objetivo do estudo, gerar um certo incômodo também e levá-los a buscar cada vez mais. Obrigado, então, muita paz.